longo, tá? Nós estamos aqui com um funcionário da Secretaria de Saúde, Hudson Guimarães, que trouxe dados bastante importantes desse cenário que nós estamos vivendo. Um dos pontos que você salientou durante essa coletiva foi sobre a educação, a preocupação do não retorno às aulas neste momento. Isso, na verdade nós sabemos da importância, né, das aulas na vida dos alunos e das famílias, da convivência social, mas nesse momento estamos vivendo um tempo de contaminação de pessoas cada vez mais jovens, e esses jovens eles permanecem mais tempo nos hospitais, eles consomem mais recursos da saúde, então não seria o melhor momento, né, para o retorno às aulas. Por isso é que em Maringá nós estamos ainda no posicionamento do ensino remoto e preparando esse retorno de uma forma mais segura, de uma forma mais assertiva. Agora vocês trouxeram dados que dão indicação da presença de mais jovens infectados na cidade, e há uma equação aí que precisa ser levada em consideração. Mais jovens internados, mais tempo de internação, menos mortos, isso também é uma coisa boa, mas é mais gente na UTI, ou seja, menos leitos disponíveis. O apelo que vocês fizeram aí para a população é aquele, né, de se manter o máximo possível em casa e de evitar, sobretudo, as festas clandestinas, que não são só essas que são organizadas aí fora da cidade, mas as festas que as pessoas fazem nas próprias casas, né? Agora, é um pouco ingenuidade da gente também imaginar que as coisas acontecem simplesmente porque a gente faz só um apelo. Vamos dar um pouco de informação para essas pessoas, o que está acontecendo no nosso sistema sanitário nesse momento. O que nós percebemos é que nesse momento nós temos jovens de 17 anos precisando de intubação, por exemplo. Então nós temos jovens de 25, 28 anos vindo a óbito. Então é algo muito triste e que nós não desejamos. Por isso é que, por mais que nós já estejamos fadigados enquanto seres humanos, acostumados com o convívio social, é importantíssimo que nós tenhamos consciência e responsabilidade. Nesse momento, até a reunião de família, até o churrasco no final da sexta-feira, não é? Ou no sábado à noite, como a gente gosta de fazer, o brasileiro gosta de fazer, nesse momento nós não podemos. Nós precisamos nos cuidar, e nos cuidando, com certeza nós cuidamos de todos aqueles que nós amamos e daqueles que nós nem conhecemos também, porque isso evita a proliferação do vírus. Uma outra questão bastante importante que foi levantada, que continua a questão de falta de profissionais. Muitos profissionais já estão doentes devido ao caos que vive dentro dos hospitais e está difícil contratar novos profissionais. Esse é um fator que pode criar ainda mais caos dentro dos hospitais. Com certeza, não é? A falta de profissionais, ela é um problema. Nós, em Maringá, temos uma situação relativamente não, nós temos uma situação segura e tivemos ontem a liberação para a contratação de mais médicos intensivistas e também a liberação para o chamamento de mais enfermeiros. Então, nós aqui estamos resguardados, respaldados, mas isso para todas as cidades da região, para todos aqueles que acompanham, não é, aquilo que nós estamos falando, é muito importante, que a não proliferação do vírus, ela com certeza, ela facilita o funcionamento do sistema de saúde. Temos também a incógnita dessa variante indiana que a gente ainda não sabe, né? Seu comentário, por favor. A variante indiana ainda, todos os indivíduos que foram identificados com a variante indiana, que estão no Brasil, eles não foram infectados no Brasil, então ainda não é uma realidade de proliferação no território nacional. Claro que nós estamos em alerta, sempre muito atentos, não é? Mas ressaltamos aí, eu aproveito esse gancho para ressaltar a importância da vacinação, porque mesmo contra as variantes, a vacina possui alguma eficácia, então maior ou menor, mas possui. Ainda assim, quando falamos de vacina, sabemos que existe um ciclo, né, mesmo depois da segunda vacina, e ainda assim sabemos que a pessoa pode ser contagiada e que continua a transmitir, né? Tem também uma outra questão, né? Ontem vimos informação, o próprio Ministério da Saúde dizia, olha, só vamos estar seguros a partir do momento que 70% da população estiver vacinada, né? Maringá está indo bem, mas ainda falta bastante, né? Por isso precisa colaborar, né?
Exatamente. Nós estamos indo muito bem na nossa campanha de vacinação. Hoje vamos terminar sexta-feira com quase 30% da população maringaense vacinada. É um número excelente. As equipes estão trabalhando incansavelmente, né, para que a vacinação chegue a todas as pessoas o mais rápido possível, mas há de se dizer também que não há vacina suficiente. Nós não recebemos a quantidade de doses que nós poderíamos aplicar. Então, nós teríamos capacidade, com certeza, da aplicação de mais doses. O que nos falta são realmente as doses. Agora, como ser humano, como profissional de saúde, o seu apelo aos jovens? Eu também sou jovem, tenho 33 anos, casado e 2 filhos. Então, falando com aqueles que são iguais, jovens como eu já tive os 17, eu já tive 20, e sei o quanto é bom estar com quem a gente gosta e não necessariamente a nossa família, mas nesse momento, para que nós possamos ter vida para aproveitar daqui para frente. É importante ter consciência e respeitar as regras sanitárias. O distanciamento social, a não aglomeração, uso de máscara em todo o espaço, sempre, e a higienização das mãos e das superfícies. É muito importante. Qual é o seu cargo dentro da Secretaria de Saúde? Eu sou diretor de planejamento. Obrigado. Então, nós ouvimos agora o Hudson Guimarães, que é secretário de Planejamento da Secretaria de Saúde, que vem atento, organizando tudo aquilo que é possível e não possível para tantos decretos. E vamos ver se a gente consegue falar com o pessoal do hospital, que é o Wellington de Souza, e o secretário de Comunicação, Marcos Cordial. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, secretário? Bom, seria um pouco ingenuidade nossa imaginar que a população vai obedecer espontaneamente. É lógico que a gente espera que isso aconteça, né? Mas vamos fazer um esclarecimento primeiro para a população, né? Ouvimos aqui dizer que hoje até jovens até de 17 anos estão sendo aí internados e entubados. A gente precisa dizer para as pessoas que festa clandestina não é só aquela que se faz lá fora da cidade, né? Escondido lá no meio do mato, mas também essas que se fazem nas próprias casas, né? Nós temos um exemplo, por exemplo, no bairro onde nós moramos, né? E isso nos bairros acontece bastante. No final de semana tivemos pelo menos 10 festas lá no entorno ali de Vardelina, Vila Santa Isabel, no Grande Mandacaru, e logicamente a fiscalização não pode dar conta. Eu gostaria que o senhor mandasse uma mensagem bastante clara, já que esse é o intuito, aos jovens, o que está acontecendo no nosso sistema sanitário e qual é o momento da doença na cidade, né, que está levando tantos jovens à internação. Veja, nós estamos vivendo uma situação simplesmente caótica. Tá? Nós já temos cerca de 50 pacientes entre 10 e 18 anos, outros 50 de 18 a 20, entre 150 de 20 a 30 e outros 150 de 30 a 40. Então a doença não é mais uma doença de pessoas mais velhas, mesmo porque boa parte dessas já foram vacinadas e está sob controle. Também não é uma doença de comorbidades. Tá? Então, pessoas sadias, atletas que vão à academia, que correm, que andam de bicicleta, estão pegando essa doença de uma forma muito grave. A festa, principalmente a clandestina, é a pior coisa que tem. As pessoas não usam máscara, compartilham copos, compartilham narguilés. Se vocês forem ao hospital municipal, evidentemente que não podem, né? Mas se pudessem conversar com os pacientes, vocês iam ver quantas pessoas estão morrendo de arrependimento por ter ido numa festa desse tipo, numa situação desse tipo. A outra questão que vocês, né, já alertaram várias vezes aqui nos ótimos programas que vocês fazem, nas boas entrevistas que vocês conduzem, em todas as matérias de alerta que eu acompanho sempre aqui pelo site de vocês, estão dizendo isso, é também um cuidado com as festas familiares. Né? Infelizmente, muitas mães tiveram um presente que elas não queriam receber, né? Alguns de seus filhos contaminados por outros ou por sobrinhos nas festas do Dia das Mães. A Páscoa também foi uma Páscoa difícil e nós temos recebido também no nosso sistema de saúde muitas e muitas pessoas que se contaminaram nessas reuniões familiares. As pessoas acham que por ser da família, por serem próximos, por serem do mesmo sangue, etc., não contamina. Contamina. Pessoas que vêm de lares diferentes, que trabalham em lugares diferentes,
e que cometeram um pequeno descuido, às vezes tiraram a máscara, às vezes não fizeram a higienização adequada das mãos, às vezes foram, né, num restaurante e ficaram próximo demais de uma outra pessoa, às vezes estavam numa fila e a pessoa da frente estava contaminada, enfim, tem vários e vários lugares que as pessoas se contaminam e às vezes a festa familiar, em vez de ser um momento feliz, acaba sendo, infelizmente, né, uma porta de abertura para uma tragédia bem maior, às vezes até a morte. Uma outra coisa bastante importante que a gente tem que informar, até o governo do estado traz uma notícia que as pessoas que já foram imunizadas, que elas devem continuar usando máscara, porque ela pode ter e transmitir e matar uma pessoa, né? Então é muito importante que os idosos, mesmo que não estão lotando os hospitais, também tenham os cuidados. O distanciamento, evitar aglomeração, uso de álcool, por favor, faça o seu apelo. Exatamente, assim, as pessoas que já estão imunizadas pela vacina, ou que já pegaram, estão imunes aí pelo efeito de terem sido vitimizados pelo vírus, elas continuam transmitindo. Os nossos dados mostram isso, né? Elas podem às vezes levar o dado na própria máscara, ou vírus na própria máscara, nas mãos, então às vezes a pessoa vai lá, abraça, compartilha um copo, né? Apesar da pessoa não estar doente, não significa que ela não esteja hospedando o vírus e não significa que ela não esteja, por isso, transmitindo o vírus. Muito bem, secretário. Agora, a última não é nem mesmo uma pergunta, eu não quero que o senhor responda para nós, tá? Quero que o senhor olhe ali para a câmera e fale com o jovem, né? Porque esse é um momento realmente bastante importante e dramático, e apesar de nós termos apenas se faz por dizer, né, cerca de 4.000 casos no mês de maio e 100 mortes, é muito menos do que em número de mortes em relação aos 2 meses anteriores, é muito menos que os 7.500 que nós tivemos lá em março. Porém, o perfil mudou muito, né? E isso faz com que as pessoas estejam mais tempo na UTI. Por favor, agora o senhor vai falar com a pessoa que está em casa e está nos vendo. Olha, pegando seus números, de cada 100 pessoas contaminadas, 20 vai parar no hospital. E desses 5 vão para a UTI. Tá? Então, não é pouca coisa. E muitos desses que vão para a UTI acabam morrendo. E o que é mais grave, muitos desses que estão contaminados e que saem da doença acabam tendo algum tipo de sequela. Então, só tem uma coisa, melhor, 2 coisas que as pessoas podem fazer. Saia de casa para o necessário, para trabalhar, quando for o caso estudar, fazer uma compra especial. Se der para comprar pela internet, por aplicativo, compre por aplicativo, não saia de casa. Né? Se sair para trabalhar, saia e toma o máximo de cuidado. Tome todo o cuidado no seu local de trabalho, com seus colegas. Né? Não tenha vergonha de dizer que ele precisa usar máscara, que a máscara dele não é boa, que não se esqueça daí de todos os outros cuidados. Use e abuse do álcool em gel, né? Use máscara, não deixe de usar uma máscara que realmente proteja, para usar uma máscara que é bonitinha, que fala do seu time de futebol, do seu ator, do seu ídolo. Por favor, prestem o máximo de esforço no autocuidado. Só o autocuidado, nesse momento, a educação pode nos salvar enquanto esperamos a vacina. Muito bem, muito obrigado, secretário. Agradecemos mais uma vez sua participação e vamos esperar, né, que as pessoas colaborem, porque afinal de contas sabemos que a situação é trágica e nós estamos longe ainda daqueles 70%. Né? Obrigado, secretário. Obrigado. Na verdade, o que acontece também, o vírus ele é bastante inteligente, né? Ele começa a entender que essa faixa etária, embora estava exposta desde o início, agora ela está mais vulnerável, ela não está vacinada. Né? Em contrapartida, como já existe uma grande parcela da população com uma faixa etária maior vacinada, ele perde força. Aí ele vai justamente aí. Naquele período, para o vírus era interessante atingir a pessoa com uma faixa etária maior, né? Porque ele atingia de uma maneira mais grave, o paciente geralmente é óbito. Agora, como ele já perdeu a força nessa faixa etária, ele migra para uma outra faixa etária que está vulnerável, né? Naquele ambiente ali, que justamente é o jovem. E tem um outro detalhe, ele está vindo de uma forma mais agressiva. Nós ainda não sabemos afirmar se é uma mutação, por enquanto nós não temos registro de cepas diferentes das que já existem aqui, tá? Como ele colocou ali, o LACEN faz essa testagem viral, esse mapa viral, para saber se é uma cepa diferente ou não.
não, mas a gente percebe uma gravidade maior. É um dado curioso que o paciente tem vindo mais grave. No início da epidemia, como eu disse aqui na apresentação, o paciente vinha, era medicado, a grande maioria ia para casa, fazia o isolamento, né? Mantinha ali a questão da verificação de oximetria e tudo ok. Hoje não. De cada 10 pacientes que têm entrado para a gente, em torno de 5 a 6 têm ficado. Então a gente fica muito preocupado com isso, né? Então a gente percebe que é realmente o comportamento viral que está sendo mudado, né? Ele pegou uma população extremamente vulnerável, extremamente coletiva, né, que é muito transuente, então isso ele aproveitou essa brecha e ficou. O adolescente, o jovem, ele troca copo de cerveja, copo de bebida, ele troca o narguile, né, ele costuma fazer essas manobras na coletividade, então o vírus aproveitou, opa, é aí que eu vou ficar, né, por isso que os dados mostram que essa população está sendo mais acometida atualmente. Wellington, você é diretor do Hospital Municipal, descreve para nós o que você vê cotidianamente dentro dos hospitais, qual é o cenário das vítimas da Covid na atual situação. Então, para mim, enquanto diretor, né, eu já estou na epidemia há mais de um ano aí enfrentando, não deixa de ser triste, tá? Todos os dias eu trabalho com evento óbito, eu enquanto ser humano eu fico muito triste de ter que dar essa notícia, né? Nós temos todos um aparato psicológico, de assistente social, mas é muito difícil, né? Você chegar e falar para um pai, para uma mãe, olha, infelizmente o seu filho foi a óbito, né? Você não vai poder enterrá-lo, não vai poder velá-lo, então isso nos causa bastante comoção. Daí a importância de nós estarmos aqui dando esse alerta, né? Para que isso a gente consiga ter um certo controle para que não ocorra um problema maior em relação a faixas etárias menores ainda, né? Hoje a gente já percebe uma mudança muito importante no perfil epidemiológico da doença, como eu disse, tem acometido muito mais jovens, né? Então isso nos preocupa demais e lidar com isso tudo diariamente é uma carga emocional muito grande. Então para a gente também, enquanto profissional de saúde, nós temos que ser técnicos, mas não deixar o lado humano de lado, porque é muito importante esse acolhimento, né? Porque é muito difícil para um familiar lidar com isso, e a gente lida com isso diariamente. É verdade que vimos uma redução nos contágios, porém é uma redução que mudou muito de perfil. Temos mais jovens internados e, portanto, a gente acaba tendo uma equação aí. Mais jovens internados por mais tempo, com menos mortes acontecendo. Isso também não é mal, é bom. Porém, ao mesmo tempo, as UTIs ficam mais lotadas, menos recursos, mais necessidade de medicamentos. Tudo isso aí é um pouco uma catástrofe, né? Pode ser até pior do que era. O que ele colocou é bastante importante. No início da epidemia, nós tínhamos um perfil bem diferente do que está acontecendo agora. Então, hoje, o paciente, por ser mais jovem, ele tem uma condição fisiológica melhor, ele permanece por mais tempo na UTI. E por mais que nós tenhamos organizado todo o serviço de saúde para dar suporte e qualidade ao município de Maringá, a gente está num problema aí. Embora ele saia, como ele mesmo disse, né, a gente está com uma taxa de óbito um pouco menor, só que a taxa de permanência desse paciente é muito maior. Então, se eu tenho 10 pacientes que estão entrando, desses 10, de cada 5 a 6 estão ficando, desses 5 a 6, 1 ou 2 vai precisar de UTI, pode chegar um momento que eu não vou ter esse serviço de oferta. Por quê? O leito está ocupado. Só para vocês terem uma ideia, né, a média de ocupação hoje está girando em torno de 20 a 25 dias. No início da epidemia era de 10 a 14. Então a gente teve aí um dado importante, daí a preocupação, né, da gente estar aqui reforçando a importância do jovem que está nos ouvindo se cuidar, né, fazer o que tem que ser feito, utilizar a máscara, o álcool em gel, evitar aglomerações, né, para que ele não venha a adoecer, né, e de repente num futuro não tão distante a gente não tenha densidade tecnológica e capacidade hospitalar para atendê-lo. E falando disso, você comentou aqui na coletiva que a preocupação maior, se o vírus continuar acelerando como está, é de faltar medicamento. Isso já aconteceu no passado, ano passado, né? Esse ano você diz, nesse momento temos, mas se continuar assim, corremos risco de não ter medicamento nos hospitais. Sim, isso é a nível do Brasil, tá? As empresas que são distribuidoras e produtoras dos insumos farmacêuticos utilizados nas UTIs realmente estão abarrotadas de solicitações. Neste momento, como eu disse aqui, nós temos medicação para atender com qualidade a população que nos procura, só que se a aceleração de transmissão do vírus continuar desta maneira, é uma preocupação muito grande que nós temos que no futuro pode ser que a gente tenha problemas em relação à falta de insumo.
né? Então isso a gente fica muito preocupado. A gente tem insumos sim, por isso que nós estamos aqui hoje dando esse alerta, mas o problema só não adianta eu criar toda uma estratégia a nível de secretaria e de município para atender se eu não tenho uma diminuição na procura. Né? Então, são equações que elas têm que se equilibrar. Ao mesmo tempo que eu crio várias estratégias para que eu tenha qualidade de atendimento, se eu não tiver ali uma diminuição do que me procura, ou seja, da transmissão e da circulação viral, vai chegar uma hora que essa equação ela fica desigual. Né? Então, eu tenho uma procura muito grande com uma diminuição de oferta, e isso pode ser que eu ocasione aí um problema sério aí no futuro. Agora, para a gente concluir, eu quero que você faça um apelo à sociedade de Maringá, né? Porque principalmente ao jovem, né? Que temem sair, fazer essa festinha, e não é só a festa clandestina, porque do lado de casa tem festa, né? O vizinho faz festa, então as festas estão acontecendo. Fecha tudo, mas tem festa dentro de casa. Precisamos mudar esse perfil, né? A população precisa ser mais consciente do coletivo, não só do individual. Isso é muito importante. Na verdade, eu venho aqui fazer esse apelo ao jovem, assim como eu também que sou jovem. É muito triste você precisar ir para uma internação de Covid, é muito triste você ter a experiência de ter que ir para um tubo. Isso é muito ruim, essa incerteza se você vai sobreviver ou não. Então a gente precisa alertar-los, vocês vocês estão aí me ouvindo, façam o que tem que ser feito, tomem cuidado, lembre-se que a vida é uma só. Hoje eu acho que o maior privilégio que nós temos enquanto ser humano é estar respirando e estar aqui conversando. Várias pessoas não têm mais essa oportunidade, né? Então pensem nos seus familiares também, nos seus pais, nas suas mães, né? no esposo, né? Marido, enfim, esposa, porque assim, você pode estar trazendo essa doença para casa novamente, né? A gente já tem relatos de pessoas que estão se recontaminando. Então a gente precisa que vocês tenham a responsabilidade em relação a isso e façam o que deve ser feito, né? Para que a gente possa chegar em dezembro, por exemplo, e estar igual a outros países, né? Livre de algumas situações. Mas se a situação continuar do jeito que está, né, infelizmente a gente vai acabar perdendo a guerra para esse vírus. Por mais que a prefeitura faça, e ela tem feito exaustivamente, por mais que a Secretaria de Saúde se organize, por mais que nós criamos espaços, né, como eu disse, é uma equação. Se a porta não diminui, automaticamente vai chegar uma hora que eu não vou ter mais o que fazer. Então, você jovem, é muito importante que você siga esse alerta aí. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigado. Tchau, tchau. Nós vamos encerrando por aqui essa coletiva que mostrou o cenário dos vitimados da Covid-19. Participaram funcionários da Secretaria de Saúde, o secretário de Comunicação e o diretor do Hospital de Maringá. Nós encerramos por aqui. Ligiane Ciola, José Carlos Leonel para o Fato Maringá.